E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo. Hoje, nessa aula, a gente encerra a apostila 1, tá? Eu vou pegar e enquanto estávamos em sala de aula, eu havia dito para vocês que eu iria adiantar um tópico para depois retornar. Estou retornando agora para a gente amarrar e fechar direitinho isso, tá? Algumas coisas a gente já falou, mas não oficialmente. Agora nós vamos oficializar isso aí, tá? O que faltava primeiramente? A decomposição de vetores, tá, gente? O que é decompor um vetor? Normalmente, quando a gente é acostumado a fazer exercícios, os vetores aparecem na mesma direção, né? Aí é fácil resolver. Se eles estiverem para o mesmo lado, a gente soma. Se eles estiverem para lados contrários, a gente diminui. Né? A gente faz esse tipo de coisa, né? 90 graus Pitágoras, esse tipo de coisa. Mas pode acontecer também de ele dar um vetor, uma determinada situação, e eu precisar. Se ele der o vetor na horizontal, ele der o vetor na vertical, tá tranquilo. O problema é se ele der ele oblíquo, né? Ele der o oblíquozinho assim, inclinado aqui, por exemplo, aqui, ó. Se ele der com uma inclinaçãozinha aqui, ó. Se ele der com essa inclinação aqui, eu vou precisar fazer as projeções desse vetor nos eixos do plano cartesiano, tá? Nos eixos x e y, né? Tá, qual que eu vou usar? Aí depende. Depende do exercício, depende da proposta, depende do que ele quer, tá? Tá, Márcio, mas daí como é que eu faço isso? Se ele, por exemplo, pode acontecer de aparecer um quadriculado como esse aí, né? Um quadriculado que eu coloquei aqui 1 metro de lado para cada um deles, né? E vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, um vetor C aqui, ó. Tá? Dá para vocês perceberem que esse vetor C, ele vai 2 quadradinhos para a direita e ele vai 2 quadradinhos para cima. Isso aí dá para a gente ver, né? Então, aqui eu teria a componente x desse vetor C e aqui eu teria a componente y desse vetor C, né? Ambas, neste caso, com 2 quadradinhos, tá? O vetor B, se vocês perceberem aqui, ó, ele vai 1 quadradinho na horizontal e 1 quadradinho na vertical. Essas são as decomposições, tá? O vetor A, por outro lado, se vocês repararem bem ali, ó, ele não cabe decomposição, porque ele só está indo numa direção, então tá beleza, ele não é bidimensional, né? Como por exemplo aqui, né? Aqui é bidimensional, aqui é bidimensional, né? Tranquilo? Maravilha. A gente viu a decomposição lá no lançamento oblíquo, né? Só estou voltando um pouquinho agora, tá? Tá muito bem. Tá, Márcio, o detalhe é, se tiver no quadriculado fica fácil, né? Mas às vezes ele não vai dar, né? Então se ele não der o quadriculado, e provavelmente não vai dar, vocês vão ter que fazer, usando a trigonometria, a decomposição, né? Ou usando o Socatua, né? Aplica ali o seno, aplica ali o cosseno, e aí a gente tem um triângulo retângulo, né? Bonitinho aqui, você resolve normal, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente resolver, ó. Bem básico, tá? Olha só, durante a decolagem, um avião tem uma velocidade de 360 km por hora, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considerando que o seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é 0,8, determine as componentes perpendiculares do vetor velocidade do avião, tá? Gente, aqui muito simples, quer ver? Se você reparar, se vocês repararem aqui, ó, tá? Deixa eu jogar aqui para, deixa eu colocar ele para cima aqui, ó, pra resolver aqui, né? O método que está representado aqui, ó, esse método que está representado aqui, ó, ele está representado pelo método paralelogramo, né? Se vocês repararem, né? Ele fez a projeção aqui, botou o x, fez a projeção aqui, colocou o y, né? Poderia fazer pelo método polígono, né? Lembra o método polígono? O método polígono ele ficaria como ali, ó? Ele ficaria da seguinte forma: eu teria aqui um Vx, certo? Aqui, né? Eu teria aqui um Vy, estaria para cá, basicamente, né? E o nosso vetor resultante, ele estaria colocado aqui, ó, olha só. Que é o nosso V, né? Que na verdade é o V, né? Ele deu o V ali, não ficou feio isso aqui. Deixa eu fazer menos feio aqui. Vou fazer aqui, ó. Nossa, eu estaria aqui, vocês entenderam a ideia, né? Aqui, ó. Ah, esse é o vetor V, ó. E ele deu o ângulo, né? Ele deu o ângulo θ aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó, é isso aqui, ó. Essa situaçãozinha aí, ó. Vendo?
Eu tenho um ângulo aí de 30 graus que ele forneceu, certo? Daí ele deu o seno e o cosseno. E ele deu a velocidade do avião. Ele pede na letra A, quais são as componentes perpendiculares do avião com unidades no sistema internacional? Então aqui, ó, eu já vou ter que dividir por 3,6 e passar para metros por segundo, né? Que vai me dar 100 metros por segundo. Beleza? Então vamos lá. Pensando aqui, ó, se eu for pensar no Vx, ó, Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo, né? Vou botar aqui, vou botar alfa mesmo aqui, que já está aqui. Não, botou o teto. Bonitinho aqui, já que falou em teto, né? Então, olha só. Claro, o Vx é o cateto adjacente, né, gente? O Vx está aqui embaixo, né? Aqui está a hipotenusa, né? Então, o cateto adjacente é cosseno, né? Então, aqui eu vou ter o Vx igual ao V, que é 100, vezes o cosseno, que é 0,8. Resolvendo isso aqui, eu vou ter um Vx de 80 metros por segundo. Beleza? Tranquilaço? Maravilha. E o Vy? O Vy seria o quê? O V vezes o seno de θ. Correto? Então, Vy, o V a gente tem que é 100, o seno é 0,5, bonitinho, o Vy igual a 50 metros por segundo. Revisãozinha básica de decomposição, né, gente? Só para a gente fechar bem, amarrar bem isso, tá? Olha a letra B, gente. Qual é a altura atingida pelo avião após 10 segundos? Se eu considerar que a velocidade do avião é constante e ele está pedindo a altura é o Vy, né? A altura eu vou estar pensando no eixo Y, né? Então, se eu pensar que é um movimento uniforme, eu posso usar, por exemplo, o sorvete, né? Para a gente resolver isso aqui, né? CO mais a velocidade vezes o tempo. O espaço final seria a altura, posso dizer isso. O espaço inicial é o chão, é 0. Vou botar 0 que nem vou colocar. A velocidade, obviamente, que aqui nesse caso é a velocidade y, né? Já que eu estou pensando na vertical, né? Concordam? Então eu vou ter velocidade y quanto é? 50 metros por segundo. Tá aqui, né? Meio que saiu aqui, 50 metros por segundo. Vezes o tempo, que é 10 segundos. Aí eu vou ter uma altura, neste caso, de 500 metros. Assim que a gente vai trabalhar, tá bom? A ideia essencialmente é essa. Maravilha, voltamos lá para o nosso PowerPoint. Eu vou fazer assim que eu acho que fica melhor para eu interagir, tá, gente? Muito bem. Dentro da cinemática vetorial, a gente pode, às vezes, dependendo da circunstância, desprezar a orientação do vetor. Aí eu trabalho lá na cinemática escalar que a gente já viu. Às vezes eu vou precisar levar em consideração, né? Aí eu tenho a questão do vetor de deslocamento, que é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Então, pensando que o carrinho aqui ele tem esse deslocamento escalar aqui, ó, o deslocamento ΔS aqui, ó, deslocamento escalar. O deslocamento vetorial é a menor distância entre os dois pontos, ponto de partida e ponto de chegada, né? Beleza? E se o exercício ele pede pra gente daí a velocidade vetorial média, eu vou ter que usar esse deslocamento vetorial para poder resolver o exercício. Se ele pedir a velocidade escalar média, eu vou usar esse deslocamento aqui escalar. Percebe a ideia? A essência? Como é que funciona isso? Tá? Então tem que ver o que o exercício está querendo. Se ele chegar assim, ó, determine o vetor velocidade do carro. Aí é assim que você vai pensar. Tem um exemplozinho que eu vou fazer mais ali na frente, que é esse aqui. Ó. Esse aqui, na verdade, olha só. Considere um móvel que percorre metade de uma pista circular de raio 10 metros em 10 segundos. Adotando-se o π como adotando-se como 1,4 raiz de 2 igual a 1,4, não saiu aqui, tá, gente? Raiz de 2 é igual a 1,4 e π igual a 3, é correto afirmar que ele é uma questão de assinalar, né? Página 312, o exercício 2, dá uma olhadinha lá, tá? Eu não coloquei as alternativas, porque vocês vão estar com a apostila, né? Então não tem muita necessidade. Então, olha só, vamos fazer bonitinho aqui. Vamos fazer menos feio, por assim dizer, né? Vou pegar aqui uma circunferência, vou inserir aqui, tá? Eu vou tirar ela daqui e vou levar ela para cá, que eu posso dar umas mexidas legal nela aqui, olha só. Então, o que eu tenho aqui, galera? Ele está dizendo que ele fez metade da circunferência, né? Então ele saiu daqui, de um ponto que eu vou chamar de A. Muito grande essa letra aqui, né? Ele saiu daqui, de um ponto chamado de A. Tá? E ele foi
até aqui, num ponto chamado IB. Correto? Ele veio por aqui, né, gente? Ele fez isso aqui, ó. Tá? Ele teve aqui um deslocamento. Ops. Ele teve um delta S. Um delta S, né? Que seria metade do comprimento da circunferência, né? Mas aqui, ó, olha só. Olha só. Ó. Esse aqui é o deslocamento vetorial do nosso amigo. Ó. É isso que vocês têm que ficar ligados. Ele veio por aqui, ele teve um delta S e ele veio por aqui. Né? Na verdade, ele veio por aqui, né? O movimento dele. Só que o deslocamento vetorial dele está aqui, ó. Tá? Então, olhando para as alternativas. Ele diz assim, ó, na letra A, o espaço percorrido pelo móvel é igual a 60 metros. Ó, ele percorreu metade de uma circunferência, né? Correto? A metade da circunferência, vamos fazer aqui, deixa eu botar para baixo isso aqui, ó. Tá? Ó. Na letra A, a metade da circunferência seria, se a circunferência toda, o comprimento da circunferência é definido como 2 vezes π, né? Vezes π. Vezes R vezes F. Então, o comprimento inteiro da circunferência seria 2 vezes 3, que ele pediu para usar o π igual a 3. O raio aí é 10, né? 2πr, né, gente? 2πr, estou confundindo aqui. 2πr, esse é o comprimento da circunferência. Tá? Então, ó, 2 vezes π vezes r, 2 vezes 3, 6. Eu vou ter um comprimento da circunferência inteiro de 60 metros. Só que ele não andou o comprimento todo da circunferência, ele só andou a metade. Então, o espaço percorrido por ele, ou a distância percorrida por ele, foi de 30 metros. Está errada a letra A por causa disso. Tá? Vamos ver a letra B aí. Ô, Jesus. Vamos lá aqui, ó. Letra B. O deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10 metros. Gente, o deslocamento vetorial é a menor distância entre o ponto de partida e de chegada. Se eu sei que o raio desse bonitão aqui é 10 metros, que ele afirmou no enunciado, aqui ele percorreu 2 vezes o raio, né? Ele percorreu o diâmetro, né? Portanto, o deslocamento vetorial dele é de, ó, deixa eu colocar aqui e fazer bem bonitinho aqui, ó. Fazer assim, ó. Não, tudo bem, deixa eu deixar assim mesmo. O deslocamento vetorial dele foi de 20 metros, é isso? Tudo bem? Vou botar assim a linguagem aqui, vai ficar vetorial igual a 20 metros, tá bom? Na letra C, a velocidade vetorial média tem módulo igual a 2 metros por segundo. Como é que eu calculo a velocidade vetorial média? Eu divido o deslocamento vetorial que eu achei agora pelo tempo, certo? E ele levou 10 segundos. Então, se eu vier aqui e dividir o deslocamento vetorial, que é 20, pelo tempo, que é 10, eu vou ter um vetor velocidade média de 2 metros por segundo, que torna a alternativa correta, tá? E aí as demais alternativas você já percebe que elas estão incorretas pelas afirmações corretas anteriormente. Tudo bem? Belezinha esse? Vamos lá de novo aqui, ó. Voltamos aqui, ó. Mais uma coisa que nós trabalhamos bastante, gente, foi a aceleração vetorial, né? A gente já trabalhou isso em sala de aula, eu também só quero dar uma relembrada aqui para a gente deixar bem amarradinho. Lembre-se que a aceleração tangencial ela existe quando há variação no módulo do vetor velocidade, ou aceleração escalar, como vocês quiserem, tá? E ela é calculada utilizando-se o ΔV sobre ΔT. A aceleração centrípeta eu vou ter quando eu tiver uma trajetória curva, e assim ela é calculada. E a aceleração total seria a hipotenusa desse nosso amigo aí, né? A hipotenusa desse triângulo aí vai me dar a aceleração total, né? Márcio, quando é que eu vou ter uma aceleração total? Quando você tiver um movimento, por exemplo, uma pá de um ventilador, ela está girando e quando você ligou o ventilador, ele começa a aumentar a rapidez, né? Então, se está mudando a rapidez, eu tenho uma aceleração tangencial
E como é um pontinho lá extremo, por exemplo, ele está descrevendo um movimento circular. Está descrevendo um movimento circular, tem centrípeta. Tem as duas, aplica Pitágoras, você vai achar a aceleração total. Tudo bem? Para fechar aqui a nossa aula, eu vou fazer esse exercício aqui. Ó. Olha só. Um avião, após deslocar-se 120 km para o nordeste, desloca-se 160 km para o sudeste. Aí o que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei uma rosa dos ventos já aqui, tá? Para eu poder interagir, que fica melhor de vocês verem, né? Então, olha só, esse carinha aqui, ele andou 120 km nessa direção aqui, ó. Vendo, ó, nordeste. Uma meia boca aqui, tá, gente? E depois ele andou mais 160 km, só que agora na direção sudeste. Perceba que a sudeste e a nordeste, elas formam entre si um ângulo reto. Ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E qual é o vetor resultante, que é o deslocamento resultante, que é o deslocamento vetorial? Tá aqui, ó. Olha que bonitinho que fica. Vendo? Vou formatar aqui a tela, né? E olha aqui que legal. Tá bom? Então aqui a gente, óbvio que para eu achar o deslocamento vetorial, eu vou precisar aqui do quê? Vou precisar fazer aqui, ó. Aqui, que bonitinho aqui, ó. Ele fez aqui, ó, 120 km. A galera já se toca às vezes, né? A galera já percebe às vezes que é um triângulo pitagórico, né? Quem tem essa capacidade já de observar já toca o pau, né? Então, o deslocamento vetorial aqui, se vocês forem fazer por Pitágoras, vocês vão encontrar 200 km. Só que não é isso que ele quer o vetor velocidade, né? Então, o vetor velocidade já vou colocar em módulo, tá, gente? O vetor velocidade é o quê? O deslocamento vetorial dividido pelo tempo, tá? Tô pensando no deslocamento vetorial, tá, gente? Em módulo aqui, tá? Perceba que a fórmula é a mesma, o que vai mudar é a tua linguagem. Então, o deslocamento vetorial dele foi de 200 e ele fez isso em 1/4 de hora. Então, 1/4 ou 0,25, eu prefiro decimal. Dividindo isso aí, vocês vão ter uma velocidade de 800 km por hora, que fica a alternativa E dessa questão. Tá? Eu vou indicar ali, gente, na programação da aula, para vocês, alguns exercícios para vocês fazerem. E durante a semana a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Então tá, valeu, galera, a gente se vê e até a próxima aí. Beijão aí pra todos, tudo de bom.